Muito boa noite, espero sinceramente que tenha passado bem o seu dia e que agora esteja pronto para mais uma conversa integrada no tema principal desta série de conversas que temos vindo a realizar aqui na TV Adventista sobre o tema Reavivados na Missão. Temos tido diariamente um convidado diferente, neste caso o responsável por cada tema da revista Adventista, e hoje nós vamos ter mais um dos departamentais da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Ficou combinado ontem à noite que hoje iríamos receber Artur Guimarães, que nos irá apresentar uma missão de alta estratégia. Artur Guimarães é responsável pelo Departamento de Publicações e ele vem falar exatamente desta alta estratégia. Sabe qual é? Então venha daí para sabermos mais sobre este assunto. Artur, boa noite. É um privilégio ter-te na TV Adventista e podermos, durante os próximos minutos, falarmos um pouco deste tema que tu escreveste para a revista Adventista e que serve também de base, é um dos temas para este reavivamento especial que nós queremos que exista na missão da Igreja. Entre muitas responsabilidades que a Igreja tem neste mundo, e nós podemos dizer que a Igreja foi talhada para falar de saúde, de solidariedade, da paz de espírito, há contudo uma prioridade que Deus colocou nesta missão, que é levar a mensagem a todo o mundo e de preferência na nossa geração. É aquilo que nós temos anunciado e é aquilo que nós queremos. Porém, eu diria que esta missão é uma missão de alta estratégia, não achas? Antes de mais, boa noite, Jorge. Para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo e, na sequência dos meus colegas anteriores, também podermos falar um pouco mais acerca desta semana especial, que nós queremos que seja mesmo especial para cada membro e para a Igreja no seu geral. Claro. Realmente, a Igreja, no seu todo, está sempre sistematicamente desafiada para elaborar novas estratégias. Estratégias que, pela graça de Deus, aqui e ali vão tendo êxito, outras não tanto. Mas há estratégias que são fundamentais dentro da Igreja. E claro que, como eu tenho o Departamento de Publicações, cabe-me a mim dizer que uma das estratégias principais da nossa obra está ligada intimamente às publicações. Não sei se já tiveste a oportunidade de pensar, e também desafio cada irmão a fazê-lo, o que seria da nossa Igreja se não existisse o Departamento de Publicações, se não existisse o Ministério das Publicações. Era uma falha tremenda, não é? Exatamente. Tudo isso tem um contexto muito interessante, sabemos, e não vou estar agora aqui a desenvolver isso, este Ministério surgiu por inspiração direta de Ellen White, e o que é verdade é que ao longo dos séculos a Igreja tem aproveitado este Ministério, e pela graça de Deus ela tem sido posta sempre na agenda a nível da instituição como um meio mais eficaz, como um dos meios mais eficazes para poder levar a mensagem de Jesus. Toda esta estratégia, para mim, está também fundamentada num verso bíblico, que para mim é fundamental e que eu gosto muito, que está em Apocalipse, capítulo 18 e verso 1. Aí nós temos algumas palavras ditas diretamente do Senhor Deus a João, numa das suas revelações, em que ali de uma forma direta lhe é dito que depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Realmente, quando eu leio este texto, me fala da importância da nossa missão. A mim, em primeiro lugar, me procura mostrar, e eu tenho essa convicção, de que nós temos uma mensagem urgente, nós temos um trabalho urgente a fazer, e esse trabalho que nós temos a fazer é levar a nossa mensagem a todo o mundo. Sabemos que a volta de Jesus não será realidade enquanto não se cumprir esta profecia. E é precisamente nesta área que eu penso que o Departamento de Publicações, as casas editoras, têm um papel fundamental para que este objetivo possa ser atingido. Então, hoje, na nossa conversa, vamos falar de publicações. Vamos falar deste trabalho que, como tu dizias muito bem, é fundamental. É uma área em que a Igreja tem tido sempre uma grande preocupação em desenvolver e por isso eu gostava muito que nesta noite, aqui na nossa conversa, nós pudéssemos falar um pouco do Ministério das Publicações, como é que tem sido e como é que Deus também nos ofereceu esta ferramenta para podermos proclamar o Evangelho. Claro que na origem do surgimento deste ministério está também muito da inspiração divina que Ellen White foi sujeita. Ellen White, no livro Cultor Evangelista, na página 139, tem uma citação que para mim é modelar e que de alguma forma deve também nos fazer pensar um bocadinho. Ela diz textualmente, eu vou ler o seguinte: o país está inundado em publicações completamente imprestáveis. Se eu te perguntasse, Jorge, quando hoje visitas um supermercado, uma papelaria, uma livraria, e tu vês as publicações que ali estão expostas, realmente
nós chegamos a essa conclusão. Claro. O que é que nos rodeia? Qual a literatura que a maior parte do povo tem acesso? Identifico-me perfeitamente com esta mensagem de Ellen White, em que ela diz que o mundo, o país, está inundado em publicações completamente imprestáveis. E aí sim nós temos que fazer a diferença. Por isso é que logo no início da Igreja, não tanto no início, em 1863, quando a Igreja foi fundada, mas, por exemplo, em 1902, Ellen White vai dar uma importância muito grande às casas publicadoras, não é? Às casas editoras, não é? Exatamente. E ela diz, e é um texto conhecido da Igreja, de uma forma geral, ela diz que é em grande parte por meio das nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com a sua glória ilumina a terra. Ou seja, a passagem de Apocalipse capítulo 18 que leste há pouco. Exatamente. E isto realmente é fundamental. E creio, Jorge, e tenho a convicção que a Igreja, nos últimos anos, tem seguido estas orientações. A Igreja, pela graça de Deus, em Portugal mesmo, há 4 anos esta parte, tem tido um grande projeto, que é o projeto do Livro Missionário. E gostava de dizer, e também aos nossos irmãos que nos estão a escutar esta noite, que nós este ano terminamos, por exemplo, o projeto do livro Grande Conflito. Exatamente. E as notícias que nos chegam são extraordinárias. Pela graça de Deus, durante este período foram oferecidos 120 milhões de livros do Grande Conflito. Amém. Que é uma coisa extraordinária. Eu não consigo compreender esta quantidade, 120 milhões. É uma coisa impressionante. Claro. E realmente nos mostra que a Igreja e os membros, de uma forma particular, estão implicados. Isso para mim é muito importante e para nós também aqui em Portugal é muito importante porque, aliás, este ano o nosso objetivo é que cada crente se torne um missionário. E é esse o desafio que nós também queremos deixar. É verdade que nós estamos a falar para a Igreja e estamos, no fundo, aqui a motivar a Igreja neste trabalho das publicações. Contudo, há também um outro trabalho dentro das publicações que, no fundo, leva alguns dos membros da Igreja a serem colportores e a viverem experiências Claro. extremamente interessantes. Claro. E que, se calhar, não sei, tu poderias talvez contar-nos alguma experiência ou do teu ministério enquanto colportor, porque tu tiveste essa experiência, ou de outros que tu saibas, porque há experiências que motivam cada um de nós, não é? Sim, Jorge, sem dúvida, e eu tenho esse privilégio porque o meu trabalho de sempre foi o trabalho das publicações e ultimamente até com as minhas funções eu tenho a oportunidade de assistir a encontros, tenho encontros também com os nossos colportores regularmente aqui em Portugal e realmente quando nós nos nossos encontros temos sempre uma parte que é precisamente destinada a ouvir experiências do campo. E há experiências que nos deixam realmente agradados, maravilhados, porque sentimos que é o Senhor que está a orientar o trabalho. Gostava, já agora, podia contar muitas experiências. Claro, não temos muito tempo, mas de qualquer forma eu acho que era bom podermos partilhar um pouquinho isso. Mas talvez um dia isso até se possa fazer um livrinho, quem sabe. Mas ainda há pouco tempo um colportor partilhava comigo essa experiência. Sabes que o trabalho do colportor é ir de porta em porta, de casa em casa. Hoje em dia as pessoas de uma forma geral estão fechadas, estão agressivas. As pessoas dificilmente gostam de receber alguém em casa. Essa é uma grande dificuldade do colportor. Hoje é a dificuldade número 1. Mas esse colportor bateu uma porta, atendeu um senhor e quando este senhor o viu com a sua pasta, assim como nós, de gravata, ele disse, olha, eu não atendo vendedores, eu não quero comprar nada. E este nosso irmão, com um sorriso, lhe disse que não tinha nada para lhe vender. Apenas lhe queria falar sobre o amor, a paz e a salvação. E aquele senhor ficou impressionado com as palavras deste homem. Amor, paz e salvação. Porque é que eles trocaram ali algumas palavras e, por ação do Espírito Santo, este senhor convidou o nosso irmão a entrar. Entrou em sua casa, ali tiveram a oportunidade de conversar algum tempo sobre coisas comuns da vida. Mas o que é verdade é que, quando aquela conversa terminou, aquele colportor tinha ali uma pessoa amiga. É verdade que esta pessoa não lhe comprou nada, mas o que também é verdade é que, no final desta conversa, o nosso colportor teve a ousadia de lhe oferecer um livro Grande Conflito. E o senhor aceitou. Aceitou muito bem. Inclusive, antes de se despedir, identificou-se que era adventista do 7º dia e pediu para orar com ele. E ele e os dois, naquela sala, se ajoelharam e oraram. O nosso colportor veio-se embora, mas aquela visita foi motivo das suas orações. E tomou o voto no seu coração de começar a visitar aquele senhor regularmente. E o que é verdade é que quando o nosso irmão o visitava, ele já o recebia de uma forma agradável. Convidavam a entrar, conversaram e durante alguns dias eles tiveram a oportunidade de conversar sobre coisas profundas. De tal modo que chegou à altura em que o nosso irmão colportor teve a coragem de o convidar para ir à igreja.
E o que é verdade, para surpresa do nosso irmão, este senhor concordou. E foi à igreja com esse nosso irmão. O que é verdade é que este senhor começou a frequentar a igreja regularmente e hoje é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso só prova que um colportor não é um vendedor de livros. Não, um colportor, Jorge, acima de tudo, é um enviado do céu. É um enviado de Deus. É um pregador vivo. Uhum. E não só o colportor, mas um membro de igreja. Quando está a oferecer um folheto, quando está a oferecer um livro missionário, é um pregador vivo. Claro. E são duas áreas muito importantes que nós temos que... E ao falares nisso, eu iria de alguma forma entrar um pouquinho na ideia de que para nós podermos, e estamos a falar de publicações, nós, para levarmos essa mensagem que o Senhor Deus deseja que levemos àqueles que não o conhecem, nós temos que ter boas publicações. Claro, é? claro. E vejo que tu trouxeste pelo menos algum material que é um material muito interessante que a Igreja tem à sua disposição, não é? Jorge, pela graça de Deus, eu penso que e vou abrir o meu coração, porque eu sou assim e... É isso que nós queremos. Eu penso que hoje nós, como adventistas, já temos conhecimento que chega. É a minha convicção. O que o Senhor espera de mim hoje não é que eu tenha mais conhecimento. É que eu viva mais com Ele e também partilhe aquilo que utilize esse conhecimento. Exatamente. Né? Põe em prática. Eu acho que este é o grande desafio que o Senhor nos coloca hoje. Por isso é que nós também instituímos este ano o mote um crente, um missionário. Exatamente. E pela graça de Deus, nós hoje em Portugal, graças aos esforços da nossa União, Departamento de Evangelismo, Casa Publicadora, nós todos temos um leque de folhetos, um leque de material que de alguma forma vai responder às necessidades das pessoas. E hoje em dia nós podemos, de uma forma ou outra, ter um material que se ajuste um pouco à realidade das pessoas. Há anos atrás nós não tínhamos esta riqueza, que eu entendo que isto é uma riqueza que hoje está disponível para qualquer irmão da Igreja, para qualquer comportor, para qualquer pastor, para qualquer pessoa se poder envolver neste ministério. Qualquer pessoa que seja, vá lá, um missionário ou queira ser um missionário, pode espalhar estas sementes em todos os caminhos, não é? Exatamente. Aliás, a experiência, a parábola de Jesus, não é? Dos vários caminhos, todos eles têm, todos eles podem dar frutos, não é? Sabes que muitas vezes a nossa preocupação enquanto membros e quando nós até estudamos a palavra de Deus com alguém, nós muitas vezes queremos ter os resultados no imediato. Com uma publicação isso não acontece. Helena White diz-nos que nós, os salvos, no céu poderemos ter grandes surpresas. Com certeza. Ao ver pessoas que vêm ter connosco, que se lembram de nós, porque em determinada altura nós temos uma palavra, ou um folheto, ou um livro, ou uma revista que lhe oferecemos e que mudou completamente a vida dessas pessoas. Ou seja, essas sementes vão crescer, vão brotar num determinado momento, sem, se calhar, nós nos cruzemos com elas mais alguma vez. Podemos nunca mais a ver, podemos nunca mais estar com essa pessoa. Claro. Mas o que é verdade é que este folheto, esta revista, pode marcar a vida da pessoa para sempre. Claro. Para sempre. E as casas editoras, a nossa aqui em Portugal e todas as outras com quem nós temos relação e trabalhamos juntos, têm uma grande preocupação. É que o mundo está cheio de negativismo, ou seja, coisas negativas. Mesmo aquelas publicações que falávamos no início e que muitos são atraídos a elas contam a história de uma forma negativa e que trazem muitas tristezas, não é? E as nossas publicações procuram combater exatamente esse negativismo, Jorge, não é? As nossas publicações fazem a diferença porque enchem a vida das pessoas. Hoje a vida das pessoas é oca, é uma vida superficial e o que essas publicações procuram transmitir é precisamente isso. As pessoas aparentemente ficam envolvidas com aquilo, mas são coisas que não lhes trazem felicidade, não lhes trazem uma perspectiva de vida diferente. As nossas publicações têm a vantagem que, de uma forma ou outra, fazem a diferença, aconselham com consistência e, através da ação do Espírito Santo, eu acredito que as pessoas poderão modificar as suas vidas e restituir-lhes essa esperança. Claro. Porque nós também vivemos com dificuldades. Mas Claro. o que é verdade é que nós também vivemos com uma esperança. Exatamente. E sabemos que para atingir esse limite, que é aquilo que nós desejamos o céu, iremos passar por estes tempos. Mas deixa-me colocar-te uma questão. Tu tens um grupo de colportores, tu tens que os motivar, tens que inclusive encontrar com eles mais técnicas, mais formas de abordar estratégias. Mas é certo que para um colportor vingar, e agora deixemos de falar só do colportor, falemos de todo aquele que tem a missão de levar a mensagem, é preciso que ele primeiro conheça a mensagem e que a viva. Claro, não sem é? dúvida. Porque às vezes podemos estar a falar com alguém até entregar alguma coisa, mas nós não sabemos o que é que está lá dentro, não temos esse conhecimento, não é? Nós, acima de tudo, Jorge, temos que conhecer a nossa mensagem, temos que interiorizá-la, temos que vivê-la, temos que ter uma relação com Deus diária e permanente,
que vai suscitar em nós o desejo de poder partilhar as nossas convicções com os outros. Mas claro que ao partilhá-las, nós também não podemos fazer sem conhecimento de causa. Exatamente. Temos que as conhecer, temos que as viver também na nossa vida. Porque quando eu tenho o meu coração cheio de alguma coisa, a minha vontade é partilhar. Eu, quando tenho uma boa notícia, quando chego a casa, nem mais. Ou com os meus amigos, nós falamos, como diz o povo, a boca fala, daquilo que o coração está cheio, não é? Exatamente, com as publicações é isso. E nós também, sabes que quando nós também falamos com alguém, Jorge, e que a pessoa vê que nós estamos a falar uma coisa que não a vivenciamos, a pessoa sente isso. Sente isso. Exatamente, através da nossa expressão. Sabes que mesmo até com os meus colegas na colportagem, eu muitas vezes digo, antes de nós vendermos o nosso livro, nós vendemos a nós próprios. Claro. Através das nossas feições, do nosso entusiasmo, da nossa vivência, a forma como nós falamos das coisas, isso passa para as pessoas e contagia-as. Pois é muito fácil aconselhar os outros ou até falar aos outros de alguma coisa, mas viver isso e que as pessoas vejam que nós estamos a viver isso é qualquer coisa... Claro, faz a diferença. Faz a diferença, faz a diferença, completamente. Quer dizer, sabes que nós temos de ser testemunhos vivos e quer queiramos, quer não, nós sempre temos tendência para relacionar aquilo que a pessoa diz com aquilo que a pessoa pratica, faz, porque nós conhecemos normalmente as pessoas e é muito importante que nós vivamos para depois levarmos também essa... Eu não posso, de alguma maneira, falar sobre a saúde da pessoa se eu não tenho cuidados com a minha saúde. Exatamente. Eu não posso falar sobre a importância de estudar a Bíblia se eu também não faço esse estudo da minha Bíblia. Quer dizer, isso depois vai exteriorizar-se nas minhas relações com as pessoas que estão ao meu redor. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele teve intenção e concretizou-a junto dos seus discípulos quando ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Esta é uma ordem que ainda hoje está na Igreja. Sim. E que dentro do âmbito das publicações ela faz todo o sentido. Claro, e pela graça de Deus, esta também é a visão da Igreja Mundial. E agora recentemente estive num encontro em que esteve um vice-presidente da Conferência Geral em que ele dizia precisamente isso. Uma das estratégias, há várias áreas que a divisão, claro, está aqui aposta, mas uma das áreas em que ela aposta profundamente é precisamente na área das publicações. Hoje, pela graça de Deus, estamos a ter conhecimento de igrejas com milhares de pessoas na China, na Índia, onde nunca foram enviados missionários, agora já estão a ser enviados missionários, mas onde não tinham sido enviados missionários, mas que através de algumas revistas, alguns pacotes de livros que lá chegavam, as pessoas começaram a estudar e começaram a guardar o sábado. Claro. É extraordinário. Sabes que eu tenho uma experiência muito interessante. Quando eu estava como pastor na ilha de São Miguel, nos Açores, em Ponta Delgada, fizemos uma campanha de evangelização e recebemos a visita de uma senhora que, quando ela chegou, ela disse-me: pastor, eu venho aqui, eu sou evangélica, portanto sou cristã, eu acredito em Deus, mas eu ia a passar na rua e vi um folheto que me chamou a atenção, eu apanhei, olhei, vi e vim, e ela ficou. E acreditou claramente que a mensagem que nós apresentávamos era mais válida do que aquela que ela já tinha conhecimento, e ela ficou exatamente por causa das publicações. Jorge, isso faz-me lembrar que eu conheço um irmão na Igreja do Porto, que ainda é vivo, que é um irmão que tomou conhecimento da nossa Igreja através de um papel que estava no chão. E esse irmão estava a passar por uma fase difícil da sua vida. Quando nós estamos com dificuldades, andamos com os olhos no chão, não andamos a olhar para cima. E a única coisa que ele viu naquela noite, na Praça da Batalha, no Porto, foi uma frase que dizia o seguinte: Cristo é a solução. A única coisa. Alguém apanhou um folheto, amassou, deitou ao chão, e ele seguiu essa pista, foi dar à Igreja Adventista e hoje é um membro de igreja, assim como a sua família. Isto, nós temos de ter consciência também, enquanto igreja, enquanto missionários, vamos nos chamar assim, porque eu creio que este termo não pode sair, digamos, da nossa rotina, daquilo que é o nosso dia-a-dia. Nós vivemos num mundo onde morrem milhares e milhares de pessoas, fruto de muitas coisas más que existem. E as publicações podem trazer um bálsamo, podem trazer uma saída, como esta experiência que tu estás a mencionar e que mencionaste. Claro. A experiência das publicações pode ser muito útil para a sociedade onde vivemos. Sem dúvida, e isso é o que nós temos vindo a estar a falar. Quer dizer, as publicações devem ocupar um lugar fulcral, e graças a Deus que eu tenho ocupado, e neste mundo sem esperança, acredito que, mais do que nunca, nós devemos dar atenção a este ministério, porque pode levar esperança onde não há esperança. Exatamente. Então, Deus só espera de nós uma coisa, é que digamos: pronto,
conta comigo. Exatamente. Não é? A ordem de Jesus nunca foi tão importante como hoje, em que ele diz: vão, falem, preguem, batizem, façam qualquer coisa, mexam-se. Essa é a ordem que eu procuro também trazer à minha vida. E pela graça de Deus, durante este ano, que também possa ser trazida à Igreja Nacional. E Deus tem N formas de nos fazer a mesma pergunta que no fundo fez ao profeta e que de alguma forma Jesus perguntou: a quem enviarei? Não é? A quem enviarei? E o profeta teve a coragem de responder: envia-me a mim, Senhor, não é? Exatamente. Tudo isto porque é necessário. O Senhor Deus conta connosco. Todos nós temos consciência que verdadeiramente Deus, para levar a mensagem ao mundo, até nem precisava de nós. Mas o que é certo é que Ele diz: eu preciso de ti porque eu quero contar contigo, não é? Exatamente. E no fundo nós poderíamos encerrar esta conversa, porque o tempo está mesmo a terminar, com um apelo que tu poderias fazer à Igreja, no sentido de podermos usar mais as publicações e usarmos esta ferramenta que Deus nos dá. Não é? Sim, Jorge, agradeço-te antes de mais a oportunidade de estar aqui contigo este bocadinho. Realmente o tempo passa rapidamente, mas nesta hora em que eu me desejo, portanto, referir à Igreja Nacional, eu gostaria, antes de mais, de dizer a cada irmão que me escuta esta noite que eu, no ano 2014, tomei uma decisão. Durante este ano, eu pretendo entregar um folheto ou uma revista por dia a uma pessoa que eu possa visitar. Talvez um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, na escola. Eu tomei essa decisão de, cada dia, entregar a nossa literatura a cada pessoa. Isso quer dizer que, meu prezado irmão, se eu fizer isso, numa semana eu vou distribuir 7 folhetos ou revistas. Não é nada de extraordinário. Quer dizer que ao final do ano eu vou ter 365 livros ou revistas ou folhetos entregues. Mas o que é extraordinário é se eu multiplicar isto por 6.000 membros. Se eu multiplicar isto por 6.000 membros, vai-me dar mais ou menos a quantidade de 2 milhões de revistas, de livros que eu distribuí. E quando eu sei pelas estatísticas que normalmente um livro, uma revista ou um folheto não é lido só por uma pessoa, mas pode ser lido por 2 ou 3 pessoas, quer dizer que eu, durante este ano, se me comprometer com isto, se eu realmente for um crente missionário, eu posso levar a minha literatura a 5 ou 6 milhões de portugueses. Se nesta hora eu vos estivesse a desafiar e desafiássemos a Igreja Nacional, em que no próximo ano nós queremos atingir 5 ou 6 milhões de portugueses, nós deixávamos essa tarefa grande, inatingível, não tínhamos hipótese, impensável. Mas, irmãos, se nós fizermos o trabalho da formiguinha, se eu me comprometer com Deus, a partir de hoje, durante este ano, diariamente, disponibilizar o material que a Igreja tem para eu distribuir, eu acredito que nós faremos um grande trabalho. Meu irmão, a Igreja conta contigo. Mas, acima de tudo, o Senhor nosso Deus também conta contigo. E conta que eu e tu nos possamos unir nesta missão. Nos possamos unir para que realmente este Evangelho eterno seja pregado a toda a tribo, língua e povo. Eu tenho o desejo de ver Jesus nesta geração. Eu tenho o desejo de estar com Jesus. E para isso eu quero cada vez implicar-me mais na sua obra, mas também quero contar consigo. Vamos unir-nos todos neste projeto. Que o Senhor o possa abençoar.
Foi um privilégio muito grande, foi uma bênção para nós podermos ter-te aqui na TV Adventista e podermos passar estes minutos a conversar de coisas tão bonitas que Deus nos dá e das ferramentas que nós temos para levar a missão àqueles que não conhecem e podermos assim transmitir a mensagem da verdade e da salvação. Eu quero desejar para ti, para a tua família, para o teu ministério, para o Departamento de Publicações, as maiores bênçãos de Deus neste novo ano que agora começa. E que possamos nos unir todos para que a mensagem seja levada e Jesus possa voltar. Obrigado. A terra está a ser iluminada pela glória de Deus. A ação de cada um de nós é fundamental para que o nosso mundo seja todo ele iluminado e conheça quem é o Salvador da humanidade. Os livros, as revistas, são ferramentas que ajudarão a Igreja a conhecer a luz e a transmitir essa luz ao mundo. As Sagradas Escrituras terão de ser ensinadas, vividas e anunciadas. Deus conta conosco e estou certo que desta forma saberemos viver mais a missão. Resta-me agradecer-lhe estes minutos em que pudemos estar consigo e onde pudemos estar à conversa sobre uma missão de alta estratégia. Amanhã estaremos de volta para conversarmos com o pastor Joaquim Nogueira e vermos que, se fosse fácil, estariam cá outros. Nada mais por hoje, vemo-nos amanhã neste mesmo horário e neste mesmo ponto de encontro. Até lá.